Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira e essa é a nossa rede de oração e intercessão. Aqui nós oramos juntos e vocês podem deixar os seus pedidos nos comentários para que possamos orar uns pelos outros durante a semana também. Uma verdadeira bênção para quem ora e para quem recebe as orações. Se você está chegando aqui agora no canal, já se inscreva, ative todas as notificações para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Agora nós vamos analisar o Salmo 69 e depois nós iremos orar. Vocês vão perceber que Davi, ao mesmo tempo em que falou de si mesmo, também falou de Jesus de uma forma belíssima e profética. Esta canção, esse salmo é uma canção triste, retrata as pegadas do Salvador por toda parte. É por isso que eu estou dizendo que é uma canção triste. Mas para nós, nascidos de novo, olhando para trás e vendo todo o sofrimento pelo qual o nosso Senhor Jesus passou por cada um de nós, nós olhamos essa tristeza, essa situação triste, com alegria ao mesmo tempo, porque tudo ele suportou por amor do seu povo e para livrar o seu povo da ira de Deus. Então, eu costumo dizer que sempre que eu olho para o sofrimento de Cristo, eu enxergo, para além dele, um amor ainda maior. Nós poderemos notar a diferença entre Davi e Jesus Cristo neste salmo, que é o segundo salmo composto para ser entoado pelo cantor mor sobre Sozanim, ou seja, de acordo com a melodia Os Lírios. No Salmo 45, eram lírios dourados que exalavam o doce cheiro da mirra, aloés e cássia, florescendo nos jardins que cercavam os palácios de marfim. Mas nesse Salmo 69, temos o lírio entre espinhos, o lírio do vale, belo e bonito, florescendo no jardim do Getsemane. Preparem os seus corações para essa palavra maravilhosa que esse salmo belíssimo nos traz. O salmo começa assim: Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. A glória e o sofrimento do nosso Redentor bendito estão intimamente entrelaçados. A cabeça, que agora está coroada de glória, é a mesma que usou a coroa de espinhos. Aquele a quem oramos, salva-me, ó Deus, é exatamente a mesma pessoa que, segundo Hebreus 5, versículo 7, nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. E ele foi ouvido quanto ao que temia. Jesus também clamou ao Pai. Um sofrimento extremo, abundante e mortal penetrara a sua natureza interior. Nesse versículo, vemos o nosso Senhor diante de nós como um Jonas clamando: as águas me cercaram até a alma. Ele estava negociando para nós nas grandes águas, sob as ordens do Pai. O vento tempestuoso estava erguendo as ondas e ele desceu às profundezas até que a alma se fundiu por causa do sofrimento. Em tudo isso, ele foi semelhante a nós e pode nos socorrer quando nós, como Pedro, começando a afundar, clamarmos a ele: Senhor, salva-nos que perecemos, conforme Mateus 8, versículo 25. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Na água podemos nadar, mas na lama e lodo, todo esforço é desesperador, não é verdade? O lamaçal suga a vítima. O pecado é como lama por seu caráter sujo e impuro. A alma santa do Salvador deve ter detestado até mesmo o contato com o pecado, algo que era necessário para a expiação. A natureza pura e sensível atolou-se no pecado, pois não era algo que fazia parte do seu meio. Ele não era como nós, nascido e aclimatado a este grande pântano escuro. Não! Aqui o nosso Redentor se tornou outro Jeremias, sobre quem está registrado que os inimigos o lançaram em um calabouço no qual não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama, conforme Jeremias 38, versículo 6. Que os nossos corações sintam as emoções, tanto de contrição quanto de gratidão,
quando vemos nesta símile a humilhação extrema por que passou o nosso Senhor. O sofrimento reúne mais força ainda. Ele é como alguém lançado ao mar, onde as águas encobrem a cabeça. Primeiro, os sofrimentos foram interiores, depois ao redor e agora acima dele. É impressionante quando consideramos o que Jesus sofreu. Note que para nós a promessa é: quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Que coisa gloriosa o Senhor nos promete. Isso está em Isaías 43, versículo 2. Mas essa palavra de consolação não foi concedida a Jesus. Isso deveria nos constranger, meus irmãos. Jesus sofreu muito, muito, mais do que a gente possa conceber. Senhor Deus, o nosso bem-amado suportou tudo isso em nosso lugar. As muitas águas não puderam apagar esse amor, nem a corrente de inundações afogá-lo. Amados irmãos, Jesus deteve a corrente da ira do onipotente Deus para que pudéssemos descansar para sempre no amor de Jeová. Que sejamos gratos eternamente por tão grande amor. Amém? O salmo continua: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Jesus orou até que suou grandes gotas de sangue. Tamanho era o seu cansaço físico. Sua garganta estava seca porque ele tinha orado, suplicado com tamanho fervor durante um longo período. É normal alguém ficar rouco por falar bobagens ou por gritar por coisas sem valor real. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas poucas pessoas ficam roucas por clamarem a Deus. Amados irmãos, a nossa natureza pecaminosa exige mais oração do que poderia necessitar a humanidade perfeita de Jesus. Vocês têm que concordar comigo. As suas orações deveriam nos envergonhar a ponto de nos levar a intensificar as nossas. Que assim seja com cada um de nós. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Vejam só, da manjedoura à cruz, começando com Herodes e não terminando com Judas, Jesus teve inimigos inumeráveis, continua tendo até hoje. Mas o pior é que eles eram poderosos naquela época. Todas as forças eclesiásticas e militares do país puseram-se em ordem de batalha contra Jesus. O poder do Sinédrio, a turba e as legiões romanas se combinaram em uníssono para esta destruição absoluta. Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Isso está registrado em Atos 22, versículo 22. Esse foi o brado dos inimigos ferozes. Os adversários de Davi estavam no trono, enquanto ele, Davi, se escondia em cavernas. Os inimigos do nosso Senhor Jesus eram os grandes da terra, enquanto ele, de quem o mundo não era digno, era o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Embora inocente, foi tratado como culpado. Podemos dizer com propriedade que Jesus restitui o que não furta, porque ele devolve à honra ferida de Deus a recompensa e ao homem a felicidade perdida, embora o insulto de um e a queda do outro não façam parte, em qualquer sentido, das suas ações. O salmo continua: tu bem sabes como fui insensato. Ó Deus, os meus pecados não te são encobertos. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o fato de que Davi poderia ter dito isso, mas não o Senhor de Davi, pois Jesus nunca pecou. Vocês lembram que no início desse salmo eu falei que ora vocês perceberão Davi falando de si mesmo e ora perceberão que Davi está falando de alguém muito maior do que ele, de Jesus. Aqui Davi estava certo de que Deus conhecia todos os seus pecados. Nós também devemos ter essa certeza e assim não devemos ter receio de confessarmos os nossos pecados, pois o orgulho farisaico jamais agradará a Deus. Aqueles que nunca viram os próprios pecados sob a luz da onisciência de Deus não podem apelar para essa onisciência como prova de devoção. Guardem isso. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Ele apelou ao Senhor dos exércitos, que pelo seu poder o ajudasse.
agora apela ao Deus de Israel que, pela sua fidelidade à aliança, fosse salvá-lo. Se o capitão do exército fracassar, o que acontecerá com as tropas e pequenos destacamentos? Já imaginaram? Se Davi fugir, o que farão os seus seguidores? Se o rei dos crentes não tiver a fé recompensada, como os fracos permanecerão firmes no caminho? O salmo continua: porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. É comum homens condenados à morte terem o rosto coberto quando são arrastados do tribunal do juiz, como aconteceu com o mau Amã em Ester 7, versículo 8. Segundo o costume, cobriram o nosso Senhor primeiro com um véu de acusação ultrajante e depois o levaram com violência para ser crucificado. Além disso, eles o fizeram passar pela provação da zombaria, de muitas zombarias, cruéis zombarias, que emporcalharam-lhe o rosto com cuspe e o cobriram de contusões, de tanta violência. O desnudamento na cruz também encheu a face do Redentor de rubor recatado, ao ficar pendurado e nu ao olhar cruel de uma multidão obscena. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Os judeus, os seus irmãos de raça, o rejeitaram. A sua família, os seus irmãos de sangue, ficaram ofendidos com ele. E os seus discípulos, os seus irmãos de espírito, o abandonaram e fugiram. Um deles o vendeu e um dos outros o negou com juramentos e praguejamentos. Os irmãos de Davi o invejavam e falavam mal dele. Semelhantemente, os parentes de nascença do nosso Senhor tinham ciúmes dele, e os seus mais bem-amados seguidores, na hora da agonia, tiveram medo de serem conhecidos como alguém que tivesse alguma ligação com ele. Estas eram setas afiadas dos poderosos na alma de Jesus, o mais terno dos amigos. Que nenhum de nós jamais haja como se fosse um estranho para com ele. Que jamais o tratemos como se ele fosse um desconhecido para nós. Antes, decidamos ser crucificados com ele, pois é assim que todo verdadeiro cristão deve se portar. Amém? Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Há homens que são consumidos pela depravação, outros pela cobiça, e uma terceira classe pelo orgulho. Mas a paixão do Mestre, do nosso grande Salvador, era a glória de Deus, o ciúme pelo seu nome e o amor pela família divina. As afrontas dos que afrontaram a Deus caíram sobre Jesus também, pois ele sempre foi um com o Pai. Ou seja, Jesus recebeu sobre si as afrontas direcionadas a Deus e os pecados cometidos pelos homens. Vocês têm condição de imaginar todo esse sofrimento? Nós não conseguimos, meus amados irmãos. O salmo continua: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Se Jesus comia e bebia, como os outros, era então glutão e beberrão. Se chorava e se castigava com jejum, estava então endemoniado e era louco. Nada é mais cruel do que o preconceito, cujos olhos alteram tudo pelo instrumento com o qual olha e cuja língua critica tudo indiscriminadamente. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Foi o que Davi fez literalmente, mas não temos razão para acreditar que Jesus tenha feito. Em sentido espiritual, ele, como alguém cheio de aflição, sempre estava usando um pano de saco, mas só em sentido espiritual. Versículo 12 nos diz assim: aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Os fofoqueiros ordinários que se juntavam às portas da cidade para jogar conversa fora faziam de Cristo o tema das fofocas. Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. A quem o filho deve se voltar, senão ao Pai? Jesus era como ovelha muda perante os tosqueadores. Ele não lhes disse nada, mas ele abriu a boca ao Senhor, seu Deus, porque ele ouviria e livraria. A oração sempre terá um valor incomensurável, sobretudo durante os dias maus. Quando os sofrimentos se multiplicam, a multidão de misericórdia é altamente estimada. Quando os inimigos forem mais do que os cabelos da nossa cabeça, ainda assim serão possíveis de enumeração. Não é verdade?
Podem ser muitos, mas dá para contar. Mas as misericórdias de Deus, porém, são totalmente inumeráveis. Nunca nos esqueçamos de que cada uma delas é um argumento forte e disponível nas mãos da fé. Amém? Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Percebam, amados do Senhor, que estas palavras de oração são as mesmas palavras da queixa que ele fez no início. Portanto, é bom termos a consciência de nossas palavras. Não devemos, em nossas queixas, dizer aquilo que não ousaríamos dizer em nossas orações. Ele pede que Deus o livre dos inimigos e das aflições que eles lhe causaram. Deus pode nos ajudar de todos os modos. Portanto, podemos apresentar uma variedade de petições, de pedidos, sem medo de exceder a nossa liberdade de pedir ou a sua capacidade de responder. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Ele continua usando as palavras proferidas no lamento inicial. Quando uma grande pedra era rolada em cima do poço ou cova usada como calabouço, o prisioneiro ficava completamente preso e esquecido. Esse é um quadro perfeito do estado de um homem enterrado vivo na aflição e deixado sem meios de saída. É contra essa situação que o grande sofredor suplicou e foi ouvido. Ele foi batizado na agonia, mas não se afogou nela. A sepultura o encerrou, mas antes que ela pudesse fechar a sua boca sobre ele, Jesus arrebentaria a prisão, como ele arrebentou. O nosso grande substituto no poço da aflição e da morte ainda era o conquistador da morte e do inferno. Como é apropriado usarmos esta oração, não é verdade? Merecemos ser levados pela corrente das águas, sorvidos em nossos pecados e encerrados no inferno. Apelamos então aos méritos do nosso Salvador para que essas coisas não aconteçam conosco. Se você é um cristão, esteja certo, essas coisas não acontecerão com você. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Sempre é um apoio para a alma enfatizar a preeminência e excelência da misericórdia do Senhor. Nossas almas têm recebido muito conforto e encorajamento pela compreensão da misericórdia divina. Todo bom servo deseja a luz do semblante do seu Senhor. Estar angustiado é razão para estar em demanda com um Deus misericordioso, pelo qual Ele não nos abandonará. A maior aproximação de Deus é tudo de que o sofredor precisa. Um sorriso do céu acalmará a raiva do inferno. É na comunhão renovada que a redenção é realizada. Agora, Davi faz uma recapitulação dos sofrimentos, com referência mais especial às pessoas ligadas a essa situação aflitiva. Vejam só. Bem conheces a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Aqui, estas três palavras, afronta, vergonha e confusão, expressam que Jesus sentia vivamente o desprezo de quem era alvo. Todos os grupos perversos e ruidosos estavam e estão agora presentes aos olhos de Deus. Judas e a sua traição, Herodes e a sua astúcia, Caifás e a sua deliberação, Pilatos e a sua vacilação, bem como os judeus, os sacerdotes, o povo, os regentes, a todos Deus vê e julgará. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Não há pior martelo que a zombaria. O nosso Senhor morreu de coração quebrado, e foram as zombarias que fizeram a ação. A calúnia e o insulto o curvaram até ao pó. Jesus estava profundamente triste. No quarto evangelho, a angústia do nosso Senhor no jardim do Getsêmani é expressa por muitas e energéticas palavras. Cada termo mostra que a agonia foi muito acima de grande medida. Ele estava cheio de sofrimentos, como um copo que está cheio à borda. Não havia ninguém para dizer uma palavra bondosa ou derramar uma lágrima simpatizante.
Entre 10.000 inimigos, não houve nenhum que ficasse sensibilizado pelo espetáculo da sua desgraça. Não houve nenhum com coração capaz de demonstrar sentimento humanitário para com ele. Os seus discípulos queridos tinham buscado a própria segurança e deixado o Senhor sozinho. O doente precisa de consolação e o perseguido precisa de solidariedade. Mas o nosso bendito fiador não achou nada disso naquela noite escura e dolorosa, quando era a hora do poder das trevas, conforme Lucas 22, versículo 53. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esse foi o único refresco que a crueldade lhe preparara. Outros encontram prazer na comida, mas do paladar fizeram mais uma modalidade de sofrimento para ele. Uma bebida para criminosos foi oferecida ao nosso Senhor inocente, um gole amargo para o nosso mestre moribundo. Triste diversão teve a terra pelo seu Rei e Salvador. Quantas vezes os nossos pecados encheram o cálice de fel para o nosso Redentor? Quantas vezes, meus irmãos? Enquanto culpamos os judeus, não deixemos de desculpar a cada um de nós. Guardem isso. Eu sei que é normal olhar para os judeus e culpá-los pelo que eles fizeram. Mas olhem para si mesmos. Vocês são capazes de negar tudo que vocês fazem contra o Salvador, todo o sofrimento que cada um de nós põe todos os dias sobre as costas do nosso Senhor amado Jesus Cristo, diante de tudo que Ele já fez por nós e da consciência que temos hoje como cristãos de que Ele realmente era quem dizia ser, de tudo que Ele fez. Os judeus não sabiam, não queriam enxergar, estavam cegos, mas nós podemos enxergar e ainda assim somos muitas vezes motivo de grande tristeza para o Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Torne-se a sua mesa diante dele em laço e para a sua inteira recompensa em ruína. Na mesa armaram laços e lá os acharão. Dos banquetes não ofereciam nada mais que amargura para a vítima inocente. E agora os banquetes lhe serão a ruína. A mesa não é usada só para a refeição, mas também para conversa, negociação, deliberação, diversão e observância religiosa. Para os que são inimigos do Senhor Jesus, a mesa pode, em todos esses aspectos, se tornar em laço. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. A cegueira judicial caiu sobre Israel depois que mataram o nosso Senhor e perseguiram os apóstolos. Foram cegos pela luz que não aceitaram. A consciência ficará tão constrangida que tremerão continuamente de medo aqueles que agirem de igual forma. As costas se curvarão à terra com avareza rastejante e a força será totalmente paralisada de forma que não poderão andar com firmeza, mas cambalearão a cada passo. Note como a influência da incredulidade é horripilante, degradante e debilitante. Note também a retaliação da justiça. Os que não verem, deixarão de ver. Os que não andarem em retidão serão incapazes de andar assim. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Que penalidade é severa demais para os que rejeitam o Senhor encarnado e recusam obedecer os mandamentos da sua misericórdia. Pensem a respeito. Merecem ser inundados com ira e serão. Sobre todos os que se rebelam contra o Salvador, Cristo, o Senhor, a ira de Deus cai até o fim, conforme em 1 Tessalonicenses 2, versículo 16. A indignação de Deus não é insignificante. A ira de ser um Deus santo, um ser santo, justo, onipotente e infinito, está acima de todas as coisas a serem temidas. Até mesmo uma gota da ira consome. Então, imagina ter essa ira derramada sobre nós e de forma tão intensa. Isso é inconcebível, meus amados. É algo inconcebivelmente terrível. Ó Deus, quem conhece o poder da tua ira? Como nos diz o Salmo 90, versículo 11. Se você é um cristão verdadeiro, a ira de Deus não será derramada sobre ti. Amém? Foi por isso que o Senhor Jesus morreu, para nos livrar da ira vindoura e para nos proporcionar nos tornarmos filhos de Deus e não seus inimigos.
Versículo 25 nos diz assim: fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. O significado pode ser que a posteridade será cortada e a habitação que ocupam ficará em ruínas. Ou, conforme a citação feita pelo nosso Senhor, diz respeito ao templo que foi abandonado pelo ocupante divino e tornou-se uma desolação no ano 70, ocasião em que a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos. Pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Aqueles homens maus apontaram para as feridas do Salvador, olharam e o fitaram, e então proferiram acusações vergonhosas contra ele. É desta maneira que o mundo ainda trata os cristãos. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Os incrédulos acrescentam pecado ao pecado e, portanto, castigo ao castigo. De todas, esta é a mais severa imprecação ou profecia. É muito justo os homens serem abandonados para encher a medida da sua iniquidade, mas mesmo assim não deixa de ser algo terrível, não é verdade? Aqueles que escolhem o mal já fizeram a escolha. Os homens que odeiam a misericórdia divina não a terão forçadamente, mas, a menos que a graça soberana se interponha, serão abandonados para agravar a culpa e assegurar a destruição. É exatamente isso que esse texto está afirmando. É isso que a palavra de Deus afirma, meus irmãos. Não se engane. Há limite para todas as coisas. Se você já nasceu de novo, você tem que agradecer a todos os dias ao seu Deus maravilhoso por ter te livrado desse fim. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Estejam certos, meus irmãos, de que o significado interno de ser riscado do livro da vida é tornar evidente que o nome nunca foi escrito lá. Diante do Senhor, o registro no livro da vida é para sempre algo fixo e inalterável. Agora, esse salmo glorioso apresenta um tipo de oração mais suave, intercalada com cânticos de gratidão e previsões de encorajamento. Vejam só: eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Vocês que estão aflitos e tristes, ergam a cabeça, pois como sucedeu com o seu Senhor, assim sucederá com vocês. Hoje vocês são pisados como o lodo das ruas, mas em breve vocês andarão nos lugares altos da terra. E mesmo agora vocês foram ressuscitados juntamente com Jesus e foram feitos assentar junto nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios 2, versículo 6. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Jesus cantou depois da Páscoa e cantou com mais alegria ainda depois da ressurreição e ascensão. Ele é verdadeiramente o doce cantor de Israel. Ele rege as melodias eternas e todos os seus santos se unem no coral. Que brilho claro depois da chuva temos neste e nos versículos subsequentes. A escuridão é passada e a luz da glória ilumina como o sol. Toda a honra é dada a Ele, a quem toda oração foi apresentada. Só Ele podia livrar e livrou. Portanto, só a Ele seja o louvor. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Não há sacrifício tão aceitável a Deus, que é espírito, quanto o sacrifício espiritual. Ele aceitou bois durante uma dispensação sombria e simbólica, mas nessas ofertas, por si consideradas, ele não tinha prazer. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Teria sido inútil buscar se as vitórias de Jesus não tivessem removido os obstáculos e aberto a porta da esperança. Mas tendo em vista que o pioneiro do caminho subiu antes de nós e o rei foi à frente de nós, a nossa esperança é uma esperança viva. A nossa fé é uma fé viva. O nosso amor é um amor vivo. E a nossa natureza renovada está cheia de uma vitalidade que desafia as mãos frias da morte, não conseguindo esmorecê-la. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Os exemplos de Davi
do Senhor de Davi e de dezenas de milhares de santos são prova disso, meus irmãos. Os monarcas das nações são surdos aos necessitados, mas o soberano do universo tem ouvidos aguçados aos pobres. Ninguém foi mais humilhado do que um nazareno, mas veja como ele foi altamente exaltado. Seja qual for a profundidade que desçamos, o Deus que ouve as orações pode nos fazer subir de novo. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Já que a própria criação também será liberta da escravidão pela obra de Cristo, que todos os que têm vida em movimento glorifiquem então ao Senhor. Glória seja dada a Ti, ó Senhor, pelo penhor seguro e todo inclusivo da vitória do nosso fiador. Vemos nisto a exaltação de todos os teus aflitos e tristes, e com isso o nosso coração se agrada e se alegra. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. O pobre e caído Israel terá parte na misericórdia do Senhor. Mas, acima de tudo, a igreja, tão querida ao coração do noivo glorioso, será reavivada e fortalecida. Os santos de antigamente amavam Sião com tanta ternura que mesmo na angústia eles não se esqueciam dela. Sejam quais forem os cativeiros que ocorram ou o que as desolações causem, a terra de Canaã pertence ao Israel de Deus. Este será um sinal para nós que, pela expiação do Cristo de Deus, todos os pobres de espírito desfrutarão das misericórdias prometidas no concerto da graça. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. A conclusão desse salmo lembra fortemente a conclusão do Salmo 22. A semente fica perto do coração do Salvador, e a grande preocupação da sua alma desinteressada é que desfrutem de todo o bem prometido. É porque são servos do seu Pai que ele se alegra no bem-estar deles. Vejam que fim glorioso espera os cristãos. Esse salmo, que começou com águas profundas, termina na cidade que tem fundamentos. Que mudança graciosa, não é verdade? Aleluia! Glória a Deus por tão bendita palavra. Amados irmãos, agora nós iremos orar. Então aproveite para colocar o seu pedido de oração nos comentários, para que nós possamos orar uns pelos outros durante a semana também. Ore comigo. Ah, Senhor bendito, foi a nossa vergonha que Tu aceitaste suportar. Não há algo que mais mereça ser repreendido e menosprezado do que o pecado. E eis que quando Tu foste feito pecado por nós, Tu foste chamado para suportar maus tratos e desprezo. Bendito seja o Teu santo nome. Tudo terminou agora. Tu venceste a própria morte e habitas na glória, assentado sobre o mais alto e sublime trono. Nós devemos a Ti mais do que o coração pode conceber por Tua surpreendente condescendência de amor. Que possamos considerar todas essas coisas e perceber o quanto o Senhor sofreu por cada um de nós, para que desfrutássemos das Tuas misericórdias todos os nossos dias. A exemplo do que aconteceu com Davi, e principalmente com o nosso Salvador, Jesus Cristo, que possamos perceber que o sofrimento faz parte desse mundo que habita em trevas. Graças ao sacrifício de Jesus, nós fomos libertos dessas trevas e hoje habitamos em segurança em Tua presença. É certo que sofremos, mas é ainda mais digno de nota que o Senhor nos fortalece para que possamos superar todas as aflições e tribulações. Agradecemos a Ti pelas Tuas maravilhosas promessas. Entregamos diante de Ti tudo aquilo que o Senhor já conhece como ninguém. Nossos problemas não estão ocultos diante dos Teus olhos, ó Pai. Que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre a nossa família. Que haja corações quebrantados em nossos lares. Comece fazendo isso dentro de nós e nos ensine a fazer diferença, Pai, a diferença por onde quer que andemos. Que o Senhor receba os nossos sacrifícios de louvores continuamente. Que as nossas ações, que as nossas lutas, que as nossas dificuldades possam ser encaradas por cada um de nós como oportunidades que o Senhor nos concede para que possamos ser ainda mais semelhantes ao nosso Salvador. Que os nossos lábios sejam cheios de cânticos de louvores a Ti. Que o nosso testemunho faça com que as pessoas do nosso convívio contemplem que há um Deus vivo que cuida de nós e que tem promessas para os que o amam. Senhor,
receba a nossa gratidão e nos conceda a tua paz. As nossas demandas, nossos problemas, tu os conheces todos. Cremos que o Senhor está agindo em cada área de nossa vida e que brevemente veremos a vitória que o Senhor tem preparado para nós em cada uma destas áreas. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti, em nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém. Amados irmãos, que momento precioso, não é verdade? Como foi bom para mim estar aqui com vocês nesse momento. Não esqueçam de colocar seus pedidos de oração e intercessão nos comentários para que possamos continuar orando durante toda a semana. E, meus irmãos, não deixem de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Certamente isso vai fazer bem a quem você quer tanto bem. Faça isso, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá? Para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.